Oi, gostaria de agradecer a todos que pediram para eu voltar e agora me oficializo como o quarto elemento do livrado. Livro de hoje, foi bom? Livro de hoje, Essa Dama Bate-Boé, da Yara Nakahanda Monteiro, saiu pela Todavia, deixa eu mostrar mais uma vez a capa aqui, saiu pela Todavia no ano passado, 2021. A Yara, ela é uma escritora angolana que se criou em Portugal e basicamente a ideia principal do livro é uma mulher que nasce na Angola, só que muito cedo a família inteira dela vai para Portugal, menos a mãe, porque a mãe fica na Angola e é um romance de retorno, né? Que ela vai atrás então das suas raízes, que sempre foi algo que intrigou bastante ela, né, em sua criação. Uma coisa interessante sobre esse livro, assim, tipo a minha história pessoal com o livro, é que quando eu descobri que esse livro existia foi numa livraria em São Paulo e eu estava andando na livraria e olhei assim o livro e estava bué, né? E eu tenho bastante contato com a comunidade angolana aqui de Curitiba e bué quer dizer muito, né? Tipo, no português deles, assim. E na hora eu fui olhar, tipo, ver do que se tratava o livro e tal. E esse livro tinha uma relação muito íntima com a guerra, né, da Angola. E tem bastante literatura que chegou até a gente sobre esse período, principalmente na figura do Pepe Tela, né, que foi um guerrilheiro do MPLA, e hoje ele é professor, acredito que ainda seja professor na Faculdade Agostinho Neto, que carrega o nome de um dos grandes líderes da Revolução. E ele também, como guerrilheiro, né, ele e escritor, ele fez alguns romances autobiográficos. Acho que tem como a gente deixar dois, pelo menos, como destaque, que seria o Mayombe e a Geração da Utopia. E foram livros que, quando eu li, já fazem talvez uns 4 anos, me marcaram bastante, assim. E ver esse livro, tipo, me deu uma sensação de que eu teria essas lembranças, assim, associar o Pepe Tela com a Yara, né? Embora, claro, o Pepe Tela ele faz um romance autobiográfico. E talvez eu vou contextualizar um pouco aqui para vocês o que seria tipo essa questão da Angola, essa questão da guerra e como que isso marcou o povo, né? Bom, ali no começo do século passado, tipo em 1930, os atos coloniais na Angola eles ficam muito perversos, inclusive por conta de Salazar, que ascende no poder em Portugal. E o fascismo ele começa também a tipo, operar nas colônias, assim. E nos anos 50 surgem alguns grupos revolucionários, como a UNITA, o MPLA e o FNLA, contra toda essa política essa política neocolonial na Angola, né? E de 61 até 75 tem uma guerra pela libertação da Angola. De 75 a 2002, se eu não me engano, tem uma guerra civil, né? Ou seja, eles se libertam do colonialismo, porém eles entram numa guerra civil muito forte nesses 3 grupos que surgem, a UNITA, o FNLA e o MPLA. Bom, por que esse contexto? A própria obra em si trata de uma mulher chamada Vitória Queiroz da Fonseca, que nasce, se não me engano, em 78, ou seja, no contexto da Guerra Civil, né? E os seus avós fogem então para Portugal porque os avós dela, que seriam o Antônio e a Elisa, teriam uma vida muito questionável na época da Angola colonial, ou seja, eles eram muito ricos, eles exploravam bastante o povo angolano, né? Só que a sua mãe, ela era uma revolucionária que preferiu ficar na Angola, né? Porém, a mãe dela já tinha fugido de casa porque os pais dela, então, eles eram, acho que, fazendeiros. Ela já tinha fugido de casa 15 anos depois e só reapareceu para entregar a filha, Vitória, para os
os pais dela, né? Ou seja, para os avós da Vitória. E, curiosamente, a Yara nasceu, se não me engano, em 79. Então, a própria escritora do livro nasceu num contexto de guerra civil, né, da Angola. E ela vai para Portugal basicamente no mesmo período. Bom, a Vitória, que é a personagem principal, bom, o livro começa com a Vitória quando ela tinha 2 anos de idade, se não me engano, e começa com uma fuga, que é como se fosse uma fuga tipo cinematográfica. Até eu não sei como que aquilo me marcou tanto, assim, tipo, da forma como a Yara ela escreve, parece que você tá no jipe, assim, com eles, sabe? É uma fuga que parece que tem tipo um ouvido seu, assim, dentro da obra, que parece que você está escutando os tiros e todos os canhões, assim, como se você conhecesse toda a milícia armada que tinha que contratar para você conseguir chegar até o aeroporto, né? Porque, mais uma vez, eram tempos de exceção, assim, era uma guerra civil. A título de curiosidade, essa guerra civil em 2002, 500 mil pessoas tinham sido mortas, assim, então era algo muito cruel. E nessa fuga, é muito importante ressaltar, eu acho, que a Yara ela consegue fazer tipo, alguns monólogos do avô da Vitória que faz você questionar bastante a posição desse homem colonizador, assim, sabe? Você fica pensando tipo quão frágil esse cara é, porque quando grupos revolucionários eles ascendem, essas pessoas parecem que não existem mais, eles ficam se questionando, tipo, que esses caras, quem eles pensam que são para estar fazendo isso comigo, né? Porém, ao mesmo tempo que ele questiona, ele não consegue fazer nada, a única opção dele é fugir. Enfim, a obra tem um grande salto, quando a Vitória ela já tem uma idade um pouco mais considerável e num contexto pós-guerra civil, ou seja, ali para 2003 ela pretende então fazer esse retorno a Angola. Então, mais uma vez, é um contexto já pós-guerra civil quando ela retorna para Angola, por óbvio, porque agora ela pode circular lá de forma mais tranquila. A Vitória ela era então uma bibliotecária que estava prestes a se casar, e o casamento era um arranjo, e ela tinha diversas questões com a própria identidade dela, com a própria questão de saber da onde ela é, né? Porque, veja, ela nasce na Angola e se cria em Portugal. A epígrafe desse livro eu acho que diz bastante pra gente, que eu vou querer ler aqui pra vocês, que mais ou menos narra o drama, né, da Vitória, que seria essa, eu vou ler a epígrafe. O destino exagerou comigo, baralhou-me a condição, plantou-me aqui e arrancou-me daqui, e nunca mais as raízes me seguraram bem em nenhuma terra. Enfim, então essa questão que a Vitória sofre dela não saber de fato o que ela é, de onde ela vem, é algo que parece muito assim na obra, né? Então ela vai para Angola procurar suas raízes para além de simplesmente ir atrás de sua mãe, né? Em algum momento parece que ela só está indo querer saber a história da mãe, mas definitivamente você ir atrás da sua mãe que você nunca conheceu também é procurar suas raízes. E chegando na Angola, assim, é muito interessante a forma como a Yara consegue trazer o choque cultural que existe de alguém criado no dito primeiro mundo, chegando no dito terceiro mundo, né? Ela, quando chega no aeroporto, já percebe coisas completamente estranhas para ela e para toda a sua construção enquanto pessoa na Europa, como, por exemplo, o favor corrupto, não sei se seria uma boa expressão, mas tipo um jeitinho angolano, sabe? Quando a gente fala em jeitinho brasileiro, um jeitinho angolano de querer colocar a corrupção como tipo a lei, assim. Amigos meus que foram para Angola e os meus próprios amigos angolanos assim falam que a corrupção é muito presente. E a primeira impressão que ela tem da Angola já seria essa, assim. E na primeira noite já também ela tem diversos questionamentos sobre essa questão, né, tipo, de como é diferente a cultura
E os próprios monólogos dela, que a Yara coloca de forma excepcional, assim, um monólogo cansado, de alguém que se arrepende de ter ido atrás de suas raízes em certa medida, né? São de diversos questionamentos, inclusive questionamentos que é uma visão tipo de colonizadora, por incrível que pareça. Assim, ela, enquanto angolana, parece que ela está tendo alguns questionamentos colonizadores até para o país, e questionamentos também sobre a atitude da própria mãe, né? Que ela fala que a mãe dela preferiu a arma do que carregá-la no colo. E, enfim, esse choque cultural é muito presente e muito interessante da gente analisar, né? E a busca que ela faz também não é uma busca sem ser bem planejada. Ela chega, fica na casa de uma amiga da tia dela. Ao ficar na casa da amiga da tia dela, também tinha um contato de um general que seria então companheiro de guerra de sua mãe. Então vai atrás do general. Com o tempo percebe como que a burocracia do MPLA se instaurou, né? Porque os grandes vencedores da Guerra Civil foram o MPLA, na figura de Agostinho Neto, derrotando então o Savimbi, na figura do partido da UNITA, né? E a burocracia de Estado, assim, que é colocado pelo MPLA, que é muito questionado hoje em diversos jornais, etc., a Yara ela consegue descrever com maestria, né, de uma literatura perfeita, que faz você compreender bastante a realidade burocrática, inclusive da Angola, que, mais uma vez, a título de curiosidade, faleceu esses dias o ex-presidente que tinha ficado acho que 30 anos no governo. Então, eu esqueci o nome do ex-presidente. Mas burocracia é essa que impedia a Vitória de acessar os arquivos do partido, assim, né? E isso se segue. Ela tendo esse contato mais íntimo com esse general, que tinha sido então o companheiro de guerra de sua mãe. General esse que tinha um apreço muito forte por poesia brasileira, isso que é legal, porque a Yara angolana, criada em Portugal, e mostra como o general tinha como poeta predileto, se eu não me engano era Vinícius de Moraes, né? Mostra como a lusofonia de certa forma é conectada na cultura. E, enfim, ela tem essa busca, e essa busca ela se segue também essa busca traz consigo diversas críticas e diversas análises da Angola atual. Por exemplo, ela faz uma crítica de como que a Angola é um país completamente caro, como que as noites de lá possuem um certo elitismo, e, enfim, coisas nesse sentido que faz você ter uma leitura assim, interessante sobre a Angola, né? E mais uma vez, essa busca que ela vai toda hora indo atrás, se dedicando dia após dia, parece que sempre é barrada por uma burocracia. E até que ela descobre uma companheira de sua mãe que mora em outra cidade, ela vai para essa outra cidade e percebe que fazia parte de um esquema um pouco complicado, que eu vou preferir não falar muito para não dar spoiler para vocês, porque eu acho que vocês necessariamente precisam ler isso, assim. Mas é muito interessante, tipo, você acompanhar a busca da Vitória sobre a mãe dela. E também sobre a história, né? Porque diversas pessoas contavam histórias completamente diferentes que fizeram com que ela se decepcionasse bastante no final. Minhas opiniões gerais, eu acho, sobre o livro tendem a perceber como que a Yara ela traz um relato muito interessante da Angola, assim. Por exemplo, todos os personagens que ela coloca nesse romance, eles possuem um trauma muito grande pela guerra, né? Porque, mais uma vez, a guerra acabou ontem, a gente está em 2022, acabou há 20 anos, com um saldo de 500 mil mortos. O trauma que cada personagem tem da guerra é tipo um absurdo, assim. Tem frases também que para mim ficaram muito claras, assim, mais ou menos assim, né, que dizem que você na Angola precisa guardar todos os produtos em 2 unidades, porque a qualquer momento pode estourar uma guerra.
também que você precisa guardar até o desnecessário, né? Também uma questão muito importante que eu gostei, assim, é que geralmente nesses romances de retorno parece que romantizam muito a ideia da terra de retorno, assim, tipo, parece que esses lugares de volta são lugares perfeitos, lugares paradisíacos até, tipo, que você deixou suas raízes, você precisa voltar para lá com total certeza de que lá você vai ter uma vida muito melhor, né? Bom, em momento algum romantiza Angola, tá? Por exemplo, uma coisa muito frequente são as gírias, né? Tipo, em Gatuno, que seria bandido, ela conta uma história de um gatuno, no caso, que é muito, muito engraçada, mas muito cruel, que o gatuno chega e fala que precisa do sapato da boa, que daí seria a mulher, para dar para a dama dele, né? Que o gatuno então ia roubar o sapato de uma moça para dar para a namorada dele. E a Vitória pergunta para prima dela, né, que era filha dessa amiga da tia dela, que se chamam de prima no caso, e ela diz que aqui é a banda, que é tudo possível, né? Banda seria Angola, que eles chamam. Então aqui tudo é possível, a terra de que tudo é possível. E esse tudo é possível, ela está dizendo numa perspectiva de assaltos e coisas ruins acontecendo, né? Até quando ela vai tomar água, a Romena, que seria essa que hospeda ela, diz, cuidado, não toma água da pia. E ela diz, mas por quê? Mata. Aí a Romena fala, aqui tudo mata, né? Então em momento algum tem uma romantização dessa terra de retorno. Isso eu acho completamente inovador, assim. Os romances que eu li de retorno, geralmente eles tendem a romantizar. Enfim, então isso eu achei genial, a forma como ela descreve a Angola contemporânea, a forma como ela demonstra os traumas que a guerra causou para todos, inclusive os próprios avós dela que ficaram em Portugal e aconteceu algo terrível com a avó dela na questão. A forma como eles tentam também fugir do assunto da guerra, né? A forma como eles tratam a política como um tabu também. Tem um ditado na Angola que é, não fale política, alguém pode escutar, né? Pelo menos os meus amigos angolanos, eles reproduzem isso diversas vezes, assim, eles não gostam inclusive de falar de política, e isso é muito bem demonstrado aqui, como que a juventude que a Vitória tem contato, por óbvio, ela prefere não falar sobre política também, né? Ela tenta criticar o partido, só que eles meio que retraem a crítica. Então, bom, eu particularmente gostei muito. A Yara, eu acho que ela tem outro livro publicado aqui, que seriam de poesias, memórias, aparições e ritmias, se eu não me engano. Bom, e eu quase esqueci de falar justamente o porquê do título, né? Eu só expliquei o que o boé seria muito, mas essa Dama Bate-Boé foi uma festa que a Vitória foi, já no primeiro dia em Luanda, e tinha um poeta que ela conheceu e dizia que a Angola parecia com uma mulher, e que era uma mulher muito brava, e por isso que Bate-Boé, né, que é uma alusão à força que a Angola tem de resistência, etc. E por isso que ela seria uma mulher que bate muito, né? Manda um salve pros teus amigos angolanos aí também, que eu sei que eles assistem. Eu posso recomendar o Nel? Claro, pô. Tá, perfeito. Então é isso. Assinem o Catarse, sigam aí o canal. Um abraço pro Nel D. Kiss, que é o meu amigo angolano que eu citei algumas vezes. Rapper, tá no Brasil já faz acho que 6 anos. Quem não conhece, vai atrás. Nel D. Kiss, Matilha Black, e é isso. Let's ride, let's ride. Yes.
like, am I? Think